Estamos com o Jalmir Saipa, ele que é funcionário aposentado do IBGE, estatístico. Ele foi diretor do IBGE, é conhecedor em termos de estatística, e ele vai falar com a gente a respeito da fala do vice-prefeito, do senhor Marcelo Brauli, que disse que Nova Friburgo vai chegar a 400 mortos. Isso assustou muito a população. Eu tive agora há pouco conversando com o doutor Renato Abirrâmia, e o doutor Renato Abirrâmia falou comigo que esse número ele chutou muito mal, que isso é uma aberração, que não tem qualquer tipo de fundamento. E eu gostaria de ouvir o Jalmir, que é um técnico, é um científico da área, e vai falar a respeito do número, né, do Marcelo Brauli, o vice-prefeito de Renato Bravo. É isso mesmo? Será que chega a esse ponto, Jalmir? Boa noite, Marconi. Boa noite, queridos telespectadores. Eu concordo com o doutor Renato Abirrâmia e vou explicar o porquê. Desconfiei e tentei ver esses dados. O nosso querido vice-prefeito disse, inclusive nas suas entrevistas, que estava perguntado sobre a origem dessas informações, que recebeu a visita do pessoal da Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro, e que eles é que fizeram o cálculo. Imagino que eles tenham feito o cálculo a nível do Estado do Rio de Janeiro. Eu já disse isso, vou repetir. Nós aqui no interior, e os dados vêm comprovando isso, nós aqui no interior do Estado do Rio de Janeiro, nós temos umas condições totalmente diferentes do que acontece na região metropolitana do Rio de Janeiro. Não se dá para comparar. Primeiro, pela densidade demográfica. Primeiro ponto. Nós temos uma densidade demográfica muito, mas infinitamente menor a densidade demográfica que tem a região metropolitana do Rio de Janeiro. Outro aspecto fundamental, Marconi, é a condição do nosso ar. Nós respiramos um ar infinitamente melhor do que quem respira o ar do Rio de Janeiro. Isso por quê? Nós não temos as aglomerações que tem no Rio de Janeiro. Nós não temos barcas, nós não temos as aglomerações do BRT, as aglomerações do trem, as aglomerações do próprio transporte rodoviário do estado, na capital e na região metropolitana. E não temos aqui grandes favelas, aquelas em que moram 20 pessoas, 10 pessoas, 8 pessoas em 20 metros quadrados, 24 metros quadrados. Então nós temos uma condição de vida infinitamente melhor, e o vírus ele gosta de aglomeração. Se nós fizermos o dever de casa, se nós fizermos o que tem que ser feito, sair na rua com cuidado, não se aglomerar, usar as máscaras, e os dados têm comprovado isso. Nós tivemos mais 4 casos e mais um óbito. Não quer dizer, e não sai a origem desse óbito, se esse óbito efetivamente aconteceu hoje, nessas 24 horas, ou se é um óbito de notificação de óbitos que estão em investigação. Então, em 40 dias de pandemia, nós temos 4 óbitos para 210 mil habitantes. Isso dá 0,002, enquanto que no conjunto do estado do Rio de Janeiro, nós estamos tendo um crescimento a margem de 10%. Então, por aí você tira que esse dado de 400 é um dado alarmante e que a gente quer crer que não vai de maneira nenhuma atingir. Eu não tive a oportunidade, Marconi, de assistir a entrevista do Dr. Renato Abirrâmia, mas como um grande pneumologista, que é reconhecidamente por toda a sociedade friburguense, nós estamos entrando num período em que as mortes e as internações por doenças respiratórias se acentuam muito. Não só da Covid, que é uma coisa nova, mas todos os anos. Eu tenho conversado muito com meu filho, que é médico intensivista de CTI, e ele tem colocado isso. Morrem muitas pessoas de outras doenças respiratórias comuns nessa época do ano que nós estamos entrando agora. Então, no mês de maio, junho, julho, os dados
vai se acentuar essas internações em hospitais. Então, como a nossa cidade não é uma cidade que ainda esteja preparada a nível de respirador, a nível de equipamentos, nós precisamos realmente tomar esses cuidados. Mas de maneira nenhuma nós vamos estatisticamente acompanhando a curva, acompanhando a evolução dos casos, nós vamos de maneira nenhuma chegar a 400 mortes. Então quer dizer, esse número é totalmente fora de cogitação, né? Pelo que a estatística é matemático. A gente vai evidenciar e fazer previsão em cima de coisas que estão acontecendo. Não dá para você fazer uma previsão quando você não conhece a base. Por exemplo, há mecanismo, e o IBGE hoje está atuando a nível de Brasil, está dando uma grande contribuição ao Ministério da Saúde, em que o IBGE está fazendo pesquisa por amostragem. Eu não tenho questionário estruturado, até vou procurar saber se eu consigo esse questionário, e de repente até depois tentar fazer isso aqui em Nova Friburgo. Por quê? O que acontece? Você tendo uma base, você fazendo, não é diferente. Você, para saber a quantidade, o nível de colesterol de uma pessoa, você não precisa tirar todo o sangue da pessoa. Você colhe uma amostra e para aquela amostra você vai saber o nível de colesterol. Se você quer saber uma condição, vamos falar de política, de uma tendência, de você saber o percentual de chance de cada candidato numa eleição, você faz uma pesquisa por amostragem, pelo tamanho, pela densidade demográfica de cada local que você vai entrevistar, pela faixa etária dos eleitores e pelo sexo. Aí você vai fazer estruturar um questionário e você vai chegar a uma conclusão. Pesquisa por amostragem. A gente pode fazer uma pesquisa por amostra de domicílios e chegar a essa conclusão. Agora, como a gente não tem esses dados disponíveis, a gente não sabe. O que a gente pode acompanhar, o que a gente está acompanhando, eu tenho olhado isso com carinho, é você olhar o que está acontecendo. Então nós temos para 196 mil habitantes, 4 óbitos de Covid confirmado no período de 40 dias, que dá 0,002. Então, e o Rio de Janeiro está numa média oscilando entre 8% e 10%, no nível do estado do Rio de Janeiro todo. São Paulo a 12%. Manaus maior ainda, 14%. Então, o que a gente acontece? Tem que acompanhar. Por que eu estava vendo Agora, será que esse número, de repente, ele deu essa, vamos dizer assim, essa surtada aí de falar de 400 mortos? Será que não é para justificar a calamidade pública, não, João? Não, até porque, acredito que não. Porque, veja bem, saiu a notícia antes que o Exército teria entrado em contato com as prefeituras e que para Friburgo estariam, você deve ter visto essa notícia, solicitando em torno de 300 covas, para se preparar 300 covas. Esses técnicos que vêm lá de baixo, eles fazem eu precisava conhecer qual é essa projeção. Que eles fazem, se faz uma projeção a nível de estado do Rio de Janeiro, é que eu estou te falando, não dá para comparar. Nós temos, por exemplo, quanto menor o município e as condições climáticas desses municípios, a densidade demográfica desses municípios, o número é menor. Vamos pegar, por exemplo, que se assemelha com o nosso clima. Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, São Sebastião do Alto. São Sebastião do Alto não tem caso, Santa Maria Madalena tem um caso e Trajano de Moraes tem um caso. Ou não tem nenhum caso. Acho que não tem nenhum. Trajano também não tem nenhum. Isso. Então, o que acontece? Porque não se aglomera, a respiração, o clima, o ar que você respira, que você oxigena o seu pulmão naturalmente, é infinitamente superior ao ar que se respira nas grandes metrópoles. Não tem coisa, isso aí é fundamental. E a fundamental é a questão de coisa. Agora, a população, como nesses casos não tem caso, agora, se as pessoas não contribuírem, continuar
Porque eu volto a repetir, segundo os cientistas, o vírus gosta de aglomeração. Uma pessoa é capaz de contaminar 3, 4, 5 no mesmo instante. Basta tocar se ela estiver infectada com o vírus. E você vai corrigir para mim aqui, que você é da área, você tem uma visão geográfica, geopolítica. Friburgo é 4 vezes maior que Niterói, é isso? E extensão tamanho territorial? Sim, perfeito, claro. E veja bem, Niterói não tem área rural. Vê a vegetação de Niterói. Isso quer dizer o seguinte, agora Niterói, o Marconi, foi um município que o prefeito tomou todas as precauções muito antes. E deixa eu te falar, Niterói e Maricá são os nossos primos ricos. Niterói tem uma condição financeira, independentemente do que ela recebeu de ajuda do governo federal, do Ministério da Saúde, devido ao royalty de petróleo, devido à quantidade que eles recebem do pré-sal, é uma quantidade enorme de recursos. Então Niterói se fez o dever de casa. Niterói adquiriu o respirador com muita antecedência. O município de Maricá construiu um hospital dosado de tudo que de mais moderno. Então eles fizeram o dever de casa e estão a ponta, inclusive, desses 2 municípios. Se juntaram e estão ajudando muito o município de São Gonçalo, a prefeitura de São Gonçalo. A gente sabe que por trás disso tudo tem um interesse político, por trás disso tudo, mas que está para a questão do Covid, ajudando porque o que é uma pneumonia? Uma pneumonia é uma evolução que a pessoa começa com a gripe não é curada, ela vai evoluir, vai para a pneumonia leva a óbito. Então muitas pessoas morrem durante o inverno, morrem aqui em Friburgo, morrem em qualquer cidade, devido à questão de doenças respiratórias agudas, que seria o caso aí da pneumonia. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, esse número de 400 é um número subestimado, porque estatisticamente, não sei de onde eles tiraram isso, porque se você for pegar e aquilo que eu te falei, dividir por 40 o número de óbitos, você vai encontrar 0,02. O que acontece? Você vê hoje, por exemplo, a nível Brasil, nós tivemos o recorde, 474 mortes a nível de Brasil. E não estava prevista uma coletiva do Ministério da Saúde, e foi feita uma coletiva rápida do Ministério da Saúde, onde o principal técnico lá disse o seguinte, que dessas 474 mortes, 100 e alguma coisa são mortes que não se confirmou nas últimas 24 horas. São mortes que estavam em estudos e que agora saiu o resultado, então, confirmado como Covid e que foram lançadas hoje. Então elevou esse número para 474. Tem que se prestar atenção na evolução dessa curva. Segundo a entrevista ontem, eles estão prevendo o pico da Covid para daqui a 2 semanas. Historicamente, eles estão se baseando nesses dados concretos nas estatísticas dos últimos anos. Ano passado, por exemplo, se deu por volta do dia 20 de maio, o pico de doenças respiratórias no Brasil. E isso evolui para cada região, porque tem que ser atacado. O Brasil é um país continental em que as condições climáticas são diferentes em muitas regiões. Para nós, aqui do Nova Friburgo, nós vamos ter, sim, eu acredito, não só pela Covid, mas nós vamos ter, aí não é uma coisa que me foge, mas é uma coisa que você pode, inclusive, aproveitar que você falou comigo, e que eu tenho essa preocupação, em que no mês de maio, no mês de junho e julho, onde o inverno se acentua muito, e as doenças respiratórias, elas têm um desenvolvimento muito maior no período do inverno. Isso
é fato conhecido e que nós vamos entrar nesse período. Então, a população friburguense precisa ter essa consciência e se precaver realmente. Não quer dizer que você não possa sair. Se você tomar os devidos cuidados, usar a máscara sim sempre, para te proteger, não para te proteger, a máscara não te protege. A máscara protege você a máscara, ela te protege e ela te protege de você contaminar a pessoa, mas ela te protege no sentido que outras pessoas também não te contaminam, porque as outras pessoas estão usando máscara. Agora, se as outras pessoas não estão utilizando máscara e pode espirrar e cutículas dessas respirações adversas pode respingar no seu braço e depois você tocar no braço e por aí vai. Isso é uma coisa mais da área médica em que vai... Então a preocupação é essa. Se nós tomarmos os cuidados de se precaver, usando a máscara, não se aglomerar, entendeu? E eu acho que nós vamos sair dessa. Agora, de maneira nenhuma, nenhum dado que até agora conhecido dá essa proporção de nós termos e ainda falou numa situação muito otimista, que poderiam ter no mínimo 400. Quer dizer, que eles acham que poderá ser até muito maior do que 400, o que nenhum dados estatísticos levam para esse patamar, o Marconi. Estamos falando com o Jalmir Saipa, ele é doutor em estatística, foi por muitos anos funcionário, diretor do IBGE, e ele conhece como ninguém os números, a estatística, e viveu a vida trabalhando com números. Agora, Jalmir, o Patrick está ali me avisando ali para te fazer uma pergunta, né? O IBGE também trabalhou muito e você com certeza conhece muito, com a questão de levantamento de números, principalmente para melhorar a condição econômica da população e evitar os chamados os excluídos ou nunca incluídos, né? Aquela extrema pobreza. Como que você vê essa questão entre esse binômio, né? Entre a pandemia, a quarentena e a economia? Não tem como, né? O IBGE cuida disso não só através do ensino demográfico, mas as próprias pesquisas econômicas e a famosa PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Não tem como, Marconi, infelizmente, essa quarentena toda, o presidente da República a equipe econômica do presidente da República tem demonstrado essa preocupação em que nós vamos enfrentar sim desemprego vai trazer a fome, vamos ter crescendo muito o número de desemprego. Nós estávamos numa franca recuperação, nós estávamos abaixo dos 12 milhões. Esse governo aí, ele pegou o Brasil com 13 milhões de empregados, chegou ao patamar em janeiro de 11 milhões e 600, quer dizer, conseguiram recuperar 1 milhão e 400 mil empregos. Isso tudo foi de água abaixo e a previsão é que pode chegar a 20 milhões de desemprego quando essa pandemia acabar. Então, e quem mais vai sofrer com isso? Infelizmente, quem sofre mais com isso é a classe D e a classe E, a classe menos favorecida, a classe menos desqualificada, aquelas pessoas que não têm muitas condições de sobrevivência. Então, daí a preocupação para se você recuperar é muito complicado, vai demorar muito tempo. E o que não tem como, agora não tem. Primeiro a saúde, primeiro a vida, é uma escolha. Se o governo optar em liberar tudo, como eu disse, nós estamos num país de dimensões enormes e que cada região tem uma necessidade, tem uma situação diferente uma da outra, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter
ter muita dificuldade e, infelizmente, essa pergunta que eu tenho que responder afirmativamente vai impactar muito na população de baixa renda. Infelizmente, a perda de emprego poderá gerar muita gente entrar na lista de pobreza. E nós vamos ter que o país vai ter que ser solidário, ajudar aqueles que estiverem em pior condições, avisar muito. Eu acho que depois disso nós vamos sair com essa consciência. Nós vamos ver pessoas perto da gente, pessoas amigas da gente, pedindo que a gente estenda a mão. E é isso que a gente vai ter que fazer, Marcos. Jalmir, vou te pedir para que você deixe aquela mensagem final de solidariedade, de vitória, de luta e de esperança e de dias melhores. Mas eu vou citar uma coisa: tudo vai passar. Teremos que ter fé em Deus, pegar sim a nossa fé, a nossa religião, cada um na sua religião, mentalizar e pedir forças a Deus e cada um estender a mão ao seu próximo. Nós agora temos que pensar em salvar vidas, em um ajudar o outro, o mais importante. E a pessoa ter muita fé e principalmente, Marconi, que você tem feito aí um trabalho maravilhoso, conscientizar a população daqueles que não acreditam. Tem pessoas que não acreditam pela simples ignorância, não ignorante no sentido pejorativo, mas ignorância de realmente de ignorar os fatos, de orientar as pessoas no sentido da gravidade. É grave? É muito grave, mas nós vamos sair dessa. Vamos ter que sair dessa, tudo vai passar e nós vamos sair mais fortes disso que está aí. E se as pessoas colaborarem, se as pessoas tiverem essa conscientização, a gente vai sair bem disso aí. E essa catástrofe que se desenharam para Nova Friburgo, eu quero ter certeza absoluta que não vai se confirmar, amigos.